o princípio. O desprendimento é um mérito para poucos. No campo da ciência, por exemplo, isso pode ser traduzido em conhecimento e dedicação, precedidos de um certo olhar humano. É esse o rumo da história que queremos contar. Uma história marcada por desafios e também pelo pioneirismo, e que tem como protagonista uma mulher, que com inteligência e vocação escolheu a abnegação como meio e o bem-estar natural como fim. A natureza já foi a única ferramenta de trabalho do homem. Hoje, com a tecnologia, trabalhar, fazer ciência, tudo isso se modernizou. Mas essa é uma história diferente, de alguém que, com toda a tecnologia à frente, priorizou a natureza e fez disso a sua vida. Ela, que foi pioneira na ciência do natural, se chama Terezinha Rego, uma das mais respeitadas farmacêuticas bioquímicas do mundo. De fevereiro de 1933. Foi o dia em que Terezinha de Jesus Almeida Silva Rego nasceu, aqui em São Luís do Maranhão. Desde pequena, a ligação com as plantas era muito clara. Costumava passar as férias na cidade de Cajapió, no interior maranhense, onde convivia com o avô e o observava lidando com a natureza. Ele estudava plantas com a intenção de ajudar a população do município no tratamento de doenças, já que era difícil o acesso ao sistema de saúde. Morreu quando a neta tinha apenas 1 ano. Mesmo assim, a semente já tinha sido plantada e o amor pela natureza fez com que, anos depois, Terezinha ingressasse na Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Luís. Eu fiquei como assistente, monitora, todo o tempo da cadeira de botânica, e com o professor Ático Seabra. Foi o primeiro titular de botânica da farmácia. E aí, depois eu fiquei como... Quando eu me formei, eu fui para assistente voluntária. Ficava o tempo todo lá, mas sem vínculo com a faculdade, que não tinha condições de ser nomeada, né? Aí, em 1960, eu entrei pedindo uma bolsa para a CAPES para fazer livre docência. Porque naquela época não tinha esse sistema de mestrado, doutorado, era livre docência. E eu fui a primeira bolsista CAPES no Maranhão. Consegui a bolsa e fui para São Paulo, e lá eu fiz a minha tese. Mas as dificuldades foram tantas para conseguir montar uma banca, para trazer para cá, para julgar o trabalho, que eu só fui fazer essa defesa em 1977. A paixão pelas plantas encontrou solo fértil na farmácia. Terezinha se dedicou a uma área pouco explorada, a de tratamentos para doenças por meios naturais, pelas plantas. Essa é a chamada fitoterapia. Eu nunca saí, fiquei o tempo todinho na cadeira de botânica, mas o meu objetivo era levantar a fitoterapia, porque é um tratamento milenar em que as pessoas, através dos séculos, se tratavam com as plantas e que com o problema das multinacionais foi deixado de lado. Então aí eu comecei a me preocupar muito com as pessoas que vêm do interior, já com essa medicina através das plantas, e chegar aqui não tem espaço, são marginalizados, iam para
os manguezais, né, à beira dos manguezais, sem nenhuma estrutura para continuar plantando, e veio a ideia de criar as hortas medicinais. A fitoterapia é exatamente esse estudo das plantas medicinais e de sua aplicação no tratamento de doenças. Existe há séculos. Apesar disso, esse campo ainda divide opiniões entre os especialistas. E não foi fácil, foi muito difícil, porque uma resistência muito grande da classe médica, né? Que muitos não aceitam ainda a fitoterapia como um tratamento. E nós lutamos muito com isso, criamos as hortas, e aí eu procurei a especialização, quer dizer, me dedicar à fitoterapia, e no Brasil não tinha na época. Aí eu fui para Havana fazer a especialização em fitoterapia. Ao voltar, o Conselho Nacional de Terapeutas me registrou, e eu fui a primeira farmacêutica liberada para prescrever medicamentos fitoterápicos, que era só mesmo que eu dominava e que eu gostava, né? E que gosto até hoje. Eu me lembro que o primeiro congresso que eu participei foi em Belém. Eu quase que saí de lá apanhando. Eu digo, hoje me boto na praça e vou me queimar como a grande Joana d'Arc, porque tudo em cima de mim, os médicos, você é uma feiticeira, é uma... E eu depois, dando aula, eu dou curso pelo Sebrae para pai de santo, mãe de santo, né? Eles sabem tudo, eles conhecem todas as plantas empiricamente, naturalmente. Mas eu não posso chegar numa universidade dessa e ficar mostrando sem ter o comprovante de que aquilo realmente... Porque esse é o papel da universidade, é transformar o popular no científico. E é essa a minha grande luta, é transformar... Eu recebo muito... As informações vêm do popular, eu confesso isso. A gente precisa das informações dele, porque eles despertam a gente para uma determinada planta. E o nosso trabalho é justamente esse, transformar isso no científico, porque a universidade tem que trabalhar na área da ciência e tecnologia. A transformação do popular em científico fundamenta a fitoterapia. O que acontece é que as plantas contêm princípios ativos capazes de curar doenças. Com cada vez mais descobertas sobre essas propriedades, a medicina pôde avançar ao longo dos séculos e permitir tratamentos alternativos, com os remédios fitoterápicos. Eles se diferenciam dos remédios alopáticos, aqueles remédios tradicionais que conhecemos, desenvolvidos pela indústria farmacêutica. A nossa maior dificuldade é essa. É um laboratório de controle de qualidade, porque enquanto nós levamos 20, 15, 30 anos para isolar um princípio ativo, eles lá pegam a nossa planta, botam naquelas máquinas de alta tecnologia, em minutos eles sabem tudo que a planta tem, alcaloide, flavonoide, já tem tudo pronto, enquanto nós vamos pipetando a duras penas para poder chegar a isolar cada parte química da planta. Eles fazem isso rápido. E quando vem de lá, vem já o insumo pronto e os laboratórios compram em dólar. Quer dizer, vem para tudo que é nosso, que a gente poderia estar usufruindo e tirando desses medicamentos importados que vêm, que não tem nenhum controle, nada, a gente perde tudo isso. É muito triste, viu? A gente fica muito triste de ver. O trabalho de Terezinha tem sido estudar essas possibilidades que vêm da natureza, que envolve ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal do Maranhão. As informações que a gente pega do popular, que a gente leva para o laboratório e que a gente consegue isolar o princípio ativo dessa planta para transformar em um medicamento, é pesquisa pura. Quando a gente já tem determinado, é isso, aquilo, e que a gente transforma no medicamento que vai ser oferecido para a comunidade, isso aí o que é? É extensão. E é ensino porque não tem um professor que faça pesquisa, que não leve para a sala de aula
os resultados de tudo isso que ele conseguiu. As pesquisas acontecem há décadas. Em São Luís, começaram na comunidade Padre Xavier, ajudando pessoas com problemas de saúde. E pelo interior, catalogou e estudou a flora do estado. Era uma invasão de difícil acesso. Nós conseguimos criar nossa primeira horta lá. E depois nós fomos começando a separar, fazendo levantamento nos interiores. O nosso livro é um testemunho de toda a flora medicinal do estado do Maranhão. Até então não tinha nada que registrasse a flora do Maranhão, mas o CNPq me indicou para fazer o levantamento da flora da região do Maranhão como um todo, para um trabalho global das floras dos estados. E na hora lá eu comecei a puxar a brasa também para minha sardinha, né? Fazendo também o levantamento das plantas medicinais junto com o levantamento geral da flora. E incomodava muita gente que toda vez que perguntavam, essa planta existe no Maranhão? Quem respondia era o pessoal do Pará ou do Ceará. Eu disse, gente, nós temos capacidade para publicar a nossa flora. E foi esse o resultado do meu livro Fitogeografia das Plantas Medicinais, onde eu fui para todos os interiores fazendo o levantamento. O Maranhão é um estado riquíssimo. Toda a flora da Amazônia tem aqui na nossa pré-Amazônia, só que não tem um apoio, né, das autoridades. O governo ainda não acordou para essa potencialidade que o Brasil tem, e o Maranhão também não. A farmacêutica construía uma história e ficava cada vez mais conhecida pelo povo, pela academia e pela comunidade científica. Mas isso não impediu que obstáculos surgissem. Muita luta, né? Sempre lutando para... Nós não tínhamos um espaço, nós começamos nosso trabalho nos porões da Faculdade de Farmácia. Meu carro atolava aqui, eu cansava de sair daqui tarde, porque os estudantes tudinho tentando tirar o carro. Hoje nós já temos um acesso melhor. Eu acredito que a tendência é melhorar, né? E eu acredito muito que a gente vai... Sempre tem esses reveses, né? O tempo está mais para um lado, mais para o outro, mas é isso aí, faz parte, né? A resistência à fitoterapia foi outro obstáculo, mesmo sendo um hábito milenar. Acredita-se que o homem pré-histórico, aos poucos, descobriu as propriedades curativas das plantas, observando o comportamento dos animais, percebendo quais plantas eram tóxicas ou não. As mais antigas referências à fitoterapia datam de mais de 60 mil anos e foram conseguidas por estudos arqueológicos em ruínas do Irã. Depois, foram vários achados. Na China, por volta de 3000 a.C., com a descrição de algumas propriedades do ginseng e da cânfora. No Egito, em cerca de 1500 a.C., existiu o papiro de Ebers, com menção a aproximadamente 700 drogas diferentes e fórmulas para doenças conhecidas. Acredite, algumas utilizadas até hoje por fitoterapeutas. Na antiga Grécia, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, indicou medicamentos vegetais e tratamentos adequados para cada doença. No início da era cristã, Dioscórides catalogou e ilustrou aproximadamente 600 plantas utilizadas na medicina e descreveu a aplicação terapêutica de várias delas. Da mesma forma, muitos nomes são utilizados ainda hoje na botânica. Essa obra é a principal referência ocidental para a área da fitoterapia até o Renascimento. E na própria Bíblia existem muitas referências a plantas curativas ou seus derivados, como a mirra.
Na Idade Média, as agitações políticas na Europa, como a ascensão e a queda do Império Romano e o fortalecimento da Igreja Católica, influenciaram no conhecimento da época. A medicina, o estudo e as informações sobre plantas medicinais mantiveram-se parados por muito tempo. Para muitos cristãos, tanto as doenças quanto suas curas eram dádivas de Deus, o médico divino. Só ele poderia tratá-las conforme a sua vontade. Vários escritos de filósofos gregos foram também esquecidos. Eles só seriam recuperados séculos depois. Por outro lado, um grande impulso foi dado anos depois pelos alquimistas, químicos da Idade Média que queriam descobrir um remédio universal contra todos os males físicos e morais, e a pedra filosofal, que transformaria os metais em ouro. Paracelso foi um deles. Ele criou as bases da medicina natural, sendo um dos principais responsáveis pelo avanço da terapêutica. Mais avanços na fitoterapia vieram no século XIX. A evolução nas ciências químicas passou a permitir a análise, a identificação e a separação dos princípios ativos das plantas.